Esse youtuber americano acabou de criar o que será o maior inimigo da Torre de Vigia nos últimos anos. Talvez você não o conheça, mas este é o Lloyd Evans. Ele é um dos maiores críticos da torre no exterior. Seu canal possui mais de 100 mil inscritos por conta das suas coberturas sobre o que acontece na organização. E nesse ano de 2026, ele decidiu inovar. Tudo começou no dia 17, onde em seu canal ele publicou um trailer impressionante com o título "Essa nova brochura desmantela as mentiras das testemunhas de Jeová". Se você quiser saber o que fala nesse vídeo e o conteúdo dessa brochura, se inscreva em nosso canal, dê o like no vídeo e o envie para seu amigo que ainda continua na organização. Nesse trailer ele mostra várias previsões da torre de vigia que não se cumpriram, mostrando que a verdade que eles tanto pregam, na verdade, é mentira. Eu dublei o vídeo e vou mostrar um trecho. Preste bastante atenção. Um ano novo, algo para almejar. E parece que deu a todos nós muito mais energia e poder nesta explosão final de velocidade para a linha de chegada. E esse é o ano de 1975. Como o irmão disse, fiquem vivos até 1975. Eu vi o que acontece com os humanos quando a marinha está vista na TV, algumas das câmeras de cheira. Carne humana teimando de um acidente de helicóptero. Pessoas que pareciam humanos, como um cachorro quente na grelha, enegrecidas e se abrindo. Eu sei o que está por vir no Armagedon. Muitas pessoas mortas. Muitas pessoas mortas. A verdade realmente importa para você? Ninguém aprecia. Ao fim do trailer ele apresenta a brochura, surgindo assim um projeto inovador que visa fazer o movimento contrário. Ao invés das testemunhas de Jeová pregarem, elas que irão ser evangelizadas com a verdade sobre a religião delas. Existe algo brilhantemente irônico acontecendo neste momento. Uma publicação que parece ter saído dos departamentos gráficos de Warwick, mas que carrega algo que a torre de vigia jamais imprimiria: a permissão para questionar. O título é direto: "Você não deve temê-lo", porque não há problema em questionar a verdade. Se você é ou foi uma testemunha de Jeová, sabe o peso que essas palavras carregam, porque o medo de questionar é talvez a ferramenta de controle mais eficaz da organização. Esta publicação condensa um argumento de elevador sobre por que uma testemunha deveria desafiar suas próprias crenças, não por rebeldia, mas porque a verdade genuína não teme escrutínio. Mas o golpe de gênio está no design. Ela imita meticulosamente o estilo da torre de vigia, a paleta de cores, a tipografia, o layout de duas colunas, as ilustrações características, as caixas de texto, as perguntas retóricas formatadas exatamente como em A Sentinela. Por quê? Porque quando uma testemunha ativa pega algo que parece com A Sentinela, suas defesas baixam automaticamente. É um cavalo de Troia cognitivo. A familiaridade visual cria um espaço psicológico seguro, onde pensamentos críticos podem ser considerados sem o pânico que material apóstata normalmente causaria. Não é zombaria, é empatia estratégica. A introdução é acolhedora, sem agressividade, sem triunfalismo. Apenas uma gentileza que reconhece o medo de quem está lendo e termina devolvendo algo roubado ao longo de anos: autonomia. Logo no início, 3 palavras revolucionárias: você é livre. Não há pressão para agir imediatamente. Não há ultimatos. Apenas um convite: pense, considere, permita que suas dúvidas tenham voz, no seu tempo. Isso é radicalmente diferente da torre de vigia, que sempre opera com urgência. O Armagedon está próximo. Decida agora. Esta publicação diz: respire. Você tem tempo. Suas dúvidas são válidas. E seja qual for sua conclusão, ficar ou partir, será genuinamente sua. Hoje vamos entender não apenas o que ela diz, mas por que funciona.
Porque essa abordagem alcança pessoas que nenhum argumento lógico convencional tocaria. O conteúdo desta brochura não é casual. Ele foi arquitetado com precisão cirúrgica. 7 seções lógicas que utilizam uma arma devastadora. As próprias citações das publicações da organização. Não é material apóstata, externo. É a torre de vigia confrontando a torre de vigia. A primeira seção analisa a doutrina da luz que clareia. Você conhece o argumento. A luz vai clareando mais e mais. É a justificativa oficial para toda mudança doutrinária. Mas a brochura faz uma pergunta simples. Luz que clareia revela detalhes antes invisíveis ou muda completamente de direção? Quando os ensinos não evoluem, mas se contradizem, quando o que era verdade vira apostasia e depois vira verdade novamente, isso não é luz C. Se a organização exige que você baseie sua fé em fatos, por que ela pode basear suas doutrinas em interpretações que mudam a cada década? A segunda parte ataca o coração teológico, as datas de 607 AS e 1914. Essa é a fundação de toda a autoridade do corpo governante. Se 1914 cair, toda a estrutura desmorona. E a brochura mostra, com evidências históricas incontestáveis, que Jerusalém não foi destruída em 607 AS, mas em 587. Não é opinião. É arqueologia. É astronomia babilônica. É consenso acadêmico universal. Sem 607, não há 1914. Sem 1914, não há escolha do escravo fiel, em 1919. Sem essa escolha, não há autoridade divina exclusiva. A matemática é simples e fatal. A terceira seção aborda o Armagedon, não o conceito em si, mas como o medo dele é instrumentalizado. Por mais de um século, a organização anunciou datas: 1914, 1925, 1975. Milhões que agora vivem jamais morrerão. Cada geração foi ensinada que seria a última. E quando as datas falhavam, lareando. Quando os ensinos não evoluem, mas se contradizem, quando o que era verdade vira apostasia e depois vira verdade novamente, isso não é luz clareando. É uma lanterna sendo apontada para lados diferentes. A seção compara essas mudanças com a necessidade de evidências sólidas. Culpa do fiel que entendeu errado, nunca da organização que publicou. A brochura questiona: isso é profecia ou manipulação psicológica? Porque um Deus que ama realmente governaria através do terror perpétuo? Mas a brochura pergunta: que tipo de amor pune com isolamento social total alguém que simplesmente não concorda mais com uma doutrina? Testemunhas de Jeová são ensinadas a ver isso como proteção espiritual. Mas quando você compara com técnicas de controle de cultos destrutivos documentadas por especialistas, o padrão é idêntico: isolamento, punição social, medo de perder tudo. A quinta seção trata da doutrina do sangue. As inconsistências lógicas são gritantes. Transfusões de sangue total são proibidas, mas frações de sangue são permitidas. Você pode aceitar albumina, hemoglobina, fatores de coagulação, todos derivados de sangue doado que alguém precisou doar integralmente. Você pode se beneficiar do sangue armazenado de outros, mas não pode doar nem receber o sangue completo. E as mudanças? Transplantes de órgãos já foram canibalismo. Agora são consciência pessoal. Quantas pessoas morreram obedecendo a uma doutrina que depois foi revista? A sexta seção é brutal. As políticas de abuso infantil. A regra das 2 testemunhas para casos de abuso. Como se um predador cometesse seus crimes na frente de observadores. As investigações internas que protegem a reputação da organização em vez da criança. Os casos documentados na Austrália, onde mais de 1000 vítimas não foram reportadas às autoridades. Os casos documentados na Austrália,
onde mais de 1.000 vítimas não foram reportadas às autoridades. Não é teoria conspiratória. A quarta sessão examina a desassociação, a política que destrói famílias, que força pais a ignorarem filhos, irmãos a cortarem laços. A organização chama isso de amor. São decisões judiciais, multas milionárias, testemunhos gravados de membros do corpo governante admitindo que conheciam os problemas. A sétima sessão desmonta os bloqueios de pensamento. Aquelas frases prontas que encerram qualquer discussão. Espere em Jeová. Confie no escravo fiel. Você está pensando de forma independente. Aquelas frases prontas que encerram qualquer discussão. Espere em Jeová. Confie no escravo fiel. Você está pensando de forma independente. Isso é orgulho. A brochura mostra que essas respostas não são argumentos. São sinais de pare cognitivos instalados para impedir questionamentos legítimos. E além disso tudo, há os quadros informativos. A Comissão Real Australiana, que expôs sistematicamente as falhas da organização em proteger crianças. O escândalo da ONG nas Nações Unidas, a organização que chamava a ONU de Besta Escarlate, secretamente se associou a ela por anos. Declarações polêmicas de Rutherford e Russell, os fundadores, que hoje seriam consideradas heréticas pela própria torre de vigia atual. Tudo documentado, tudo citado, tudo verificável. A genialidade está aqui. Essa brochura não pede que você acredite em apóstatas. Ela pede que você acredite na torre de vigia, nas próprias palavras dela. Gente, isso é orgulho. A brochura mostra que essas respostas não são argumentos. E quando você coloca essas palavras lado a lado, através das décadas, as contradições se tornam inescapáveis. É como montar um quebra-cabeça com peças que a própria organização forneceu. E quando completo, a imagem que emerge não é a da verdade, mas a de uma corporação religiosa que adapta suas doutrinas conforme a conveniência e protege sua autoridade a qualquer custo. Existe um problema que poucos percebem. O ativismo crítico contra organizações de controle religioso é esmagadoramente centrado na língua inglesa. Existe um problema que poucos percebem. O ativismo crítico contra organizações de controle religioso é esmagadoramente centrado na língua inglesa. Os recursos mais robustos, os documentários mais impactantes, os livros mais bem pesquisados, tudo em inglês. E isso cria uma barreira invisível, mas brutal para milhões de pessoas. Este projeto busca corrigir esse desequilíbrio histórico. Pense na realidade. O Brasil sozinho tem mais de 800.000 testemunhas de Jeová ativas. Portugal, Angola, Moçambique, somados, o mundo lusófono representa uma das maiores demografias da organização fora dos Estados Unidos. Mas até agora, essas pessoas tinham acesso limitado a informações críticas de qualidade em seu próprio idioma. Claro, havia traduções ocasionais de trechos de livros, vídeos amadores no YouTube, textos em blogs. O material oferece uma forma de levar argumentos claros e sucintos para contextos onde a informação era limitada pela barreira do idioma. E isso não é apenas conveniente, é revolucionário. Porque, pela primeira vez, uma testemunha brasileira ou portuguesa terá acesso ao mesmo nível de análise crítica que uma americana ou britânica sempre teve. Mas há outro aspecto genial aqui. A praticidade. A obra funciona como uma ferramenta prática de intervenção familiar. Imagine, você saiu da organização. Seus pais ainda estão dentro. Você tentou conversar, mas toda tentativa vira discussão. Eles foram treinados para ver você como apóstata, influenciado por Satanás. Suas palavras, por mais bem intencionadas, são filtradas através dessa lente de desconfiança. Mas e se você pudesse enviar algo que não parecesse uma ameaça? A brochura permite que o material seja encomendado online e enviado diretamente para familiares que ainda pertencem à organização.
sem confronto pessoal, sem discussão imediata, apenas um pacote que chega pelo correio. E quando abrem, encontram algo familiar, algo que parece seguro. Por ser um item colorido, amigável e empoderador, apresenta uma probabilidade drasticamente menor de ser descartada imediatamente em comparação com livros extensos e densos. Por ser um item colorido, amigável e empoderador, apresenta uma probabilidade drasticamente menor de ser descartada imediatamente em comparação com livros extensos e densos. Ninguém vai ler Crise de Consciência se foi ensinado a vida inteira que tocar em literatura apóstata traz demônios. Mas uma brochura de 20 páginas que parece a Sentinela, talvez, só uma olhadinha. E essa olhadinha pode plantar uma semente. O projeto visa tornar a crítica acessível e escalável. Acessível porque elimina barreiras de idioma, de formato, de distribuição. Escalável porque uma única doação pode imprimir centenas de cópias que alcançam centenas de famílias. Mas nada com a sofisticação, o cuidado estético e a precisão argumentativa necessários para penetrar as defesas de alguém doutrinado. Por meio de metas de financiamento coletivo, a brochura pretende ser traduzida para o português. Não uma tradução automática, mas uma adaptação cultural cuidadosa que mantém o poder persuasivo do original enquanto ressoa com as especificidades da experiência lusófona. Garante que o conhecimento chegue de forma não ameaçadora ao público lusófono. E isso é crucial.